Boa noite, amigos e amigas. Renato Leão falando, canal Vasco 68, como sempre, com meu patrocinador Origem Eventos. E não esqueça, quem é que se inscrever, acionar o sininho de notificações e der uma curtida, principalmente a curtida. E há pouco eu criei o clube de membros, apenas R$ 1,99, para aqueles que quiserem ficar mais aliados ao canal, mais juntos ao canal. Eu citarei nominalmente e os seus devidos comentários. Bem, gente, vamos lá. Acho que o Vasco precisa se ajudar em vez de ficar a vida inteira, pelo menos os últimos anos, dependendo da ajuda dos outros. Por que falo isso? Ontem, os resultados ajudaram. O Juventude empatou com o Vitória em 1-1. O Fluminense perdeu para o Botafogo 1-0. O Corinthians, depois de estar vencendo o Atlético Goianiense, empatou. Então, todos esses times, obviamente com exceção do Botafogo, eles ficaram atrás do Vasco, continuam atrás, independente do resultado de amanhã. E, por incrível que pareça, o jogo de amanhã nos cria uma certa aflição, Por quê? Porque, o jogo seria ou ontem ou hoje. Mas com essa coisa de seleção brasileira, que eu já disse N vezes, que eu nunca liguei desde criança, não ligo, meu negócio é Vasco, aí hoje tem um jogo do Brasil, que deve começar daqui a pouco, nem sei se já começou, e aí os jogos passaram para terça ou para quinta-feira, que é o caso do Vasco amanhã. O jogo vai passar na Rede Globo de televisão, sendo quinta-feira, É torcer, gente, pelo melhor, quer dizer, eu não vejo outra coisa que não seja mesmo um pontinho sagrado. Até porque as coisas estão meio confusas no Vasco, apesar dessa parada de uns 10 dias, porque, por exemplo, o Medel ia jogar, foi embora, rescindiu o contrato, o Vasco vai economizar 5 milhões e ele vai pro Boca Juniors. Já pegou avião e tudo, já foi para Buenos Aires. Boa sorte a ele. Aliás, eu queria ressaltar aqui que um monte de gente criticou o Medel, um monte de gente falava que o Medel não podia ser zagueiro, um monte de gente disse que ele não estava também jogando bem como cabeça de área, primeiro homem, segundo homem, e agora que ele vai embora, parece as viúvas do Medel. Sempre é assim. Amanhã não teremos o João Vitor suspenso, porque ele foi expulso no último jogo, e para piorar mesmo, nós não teremos o Payet. Não vamos ter o Praxedes? Tá, tudo bem. Mas sem o Payet, a coisa não fica ruim, só piora. Acho que o David deve jogar. Acredito também que... Por que eu acredito que o David deve jogar? Uma própria declaração que o Pedrinho deu ontem em São Januário, na audiência pública, a última, foi exposto o projeto do Vasco pelo arquiteto Sérgio Dias. Complexo maravilhoso, gente. Não só o estádio, mas o complexo todo. E ele vai ajudar muita gente das comunidades em volta, não só da Barreira, vai ajudar o comércio, vocês vão ver. Espero estar vivo para presenciar isso, se Deus quiser. Muito bonito mesmo o projeto. E a previsão de 3 anos, se tudo der certo, caiu até para 2 anos e meio. A apresentação foi muito bem feita, muito explicativa, muito elucidativa, mostrando as fotos. Achei mesmo do cacete, com a presença de convidados, de torcedores, convidados, dentre esses, alguns ex-jogadores e políticos. Até o Carlos Caiado, que é tricolor, presidente da Câmara de Vereadores, foi um dos que mais apoiou esse projeto do Vasco. Então, tudo, assim, está caminhando, Eles, não sei se dará tempo, mas a Câmara de Vereadores queria votar imediatamente isso, porque o segundo semestre vai praticamente ficar tudo parado por causa das eleições. Então, seria ou amanhã, que eu não acredito, a última votação, segunda e última, para aprovação. A primeira foi 45-0, e seria a segunda, ou amanhã, ou na semana que vem, mais tardar, na terça-feira. Gente, e além disso, além do nosso jogo de amanhã, que eu estarei feliz se nós conseguirmos empatar com o Palmeiras, em virtude de tudo que nós estamos passando e tal, gostaria também de falar algumas coisas, tipo, cada vez aparecem mais coisas podres no Reino da Dinamarca, tipo, agora disseram que quando o Vasco
na figura lá de Salgado, do Osório, do Duque Estrada, ou de um dos três, não me importa, sabia-se que essa empresa já estava falida. Tipo, ela tinha um patrimônio de 8 bilhões e 700 milhões, mas ela devia 8 bilhões e 800 milhões. Não à toa, os Estados Unidos os acusam de fraude, né? Fraude nas garantias essas que não existiam, eram inexequíveis. Então, sofreram esse processo judicial que fez com que o Vasco conseguisse na justiça comum uma liminar, passando os poderes da SAF para o PEVIM, para o associativo, até que se arrume um comprador. O Vasco arrumando um comprador, esses 2 anos do processo, que em média que duraria, isso seria resolvido. Aparecendo um comprador, tudo seria resolvido, seria mais acelerado. Agora, se é a Crefisa, se é grupo inglês, do LeBron James, ou se é fundo árabe, não importa. Não importa é que nós temos que arrumar um comprador, acima de tudo, gente, honesto, sabe? E que possa tornar as coisas transparentes para os sócios, principalmente, que têm o direito de ser sócios, e para nós, torcedores. O que eu acho absurdo, que eu fico puto, é aparecerem repórteres aí, e se vocês jogarem no Google, vão ver, não vou ficar dando cartaz a ninguém, o desgraçado Facínora dizendo que não poderia a SAF 777 ser afastada, porque agora o Vasco vai entrar num buraco e não se sabe o futuro do Vasco. Ora, seu imbecil, se o Vasco não tivesse obtido essa liminar, esse dinheirama todo que entrou aí da Betfair, isso ia para os cofres da 777 e nós não veríamos nunca mais. Uma coisa aqui que eu não sei se vocês sabem, quando foi feito o aporte de 120 milhões, logo após, a 777 pediu emprestado a 777 ao Vasco SAF, desses 120 pediu 80, o que foi negado. Quer dizer, uma empresa pilantra, uma empresa literalmente pilantra, que botou dinheiro, não botou todo, botou pessoas incompetentes que, além de não terem identificação com o clube, elas não tiveram a mínima competência de contratar jogadores. Hoje nós somos a 6ª maior folha do futebol brasileiro e estamos lá beirando a zona do rebaixamento, estamos em 14º. Então, assim, não estou falando, gente, não é nenhum vascaíno, não. Não é do Flávio, não é do Mário Coelho, não é do Fábio Azevedo, não é do Na Torcida, não é do Pedrosa. Eu estou falando de um repórter que acho que nem podcast tem e que nem vascaíno é, entendeu? Aí fica falando merda e quer botar mais lenha na fogueira, né? Causamos tanto medo a certos adversários, ou então a certos torcedores, né? Que eu acredito muito mais na lisura do processo em relação a alguns adversários que propriamente em torcedores tapados, imbecis, né? Então, assim, esse boneco, ele quer, né, com medo talvez do crescimento do Vasco, ele quer botar a lenha na fogueira, quer aparecer, de repente ele está meio sumido da mídia, ele quer aparecer. O importante, gente, é termos organização e agora nós temos que dar literalmente um passo atrás do outro. Um passo, repito, atrás do outro. Sendo liberado essa semana, mais tardar na terça-feira de semana que vem, o potencial construtivo de São Januário, vamos começar as obras, talvez em dezembro. Depois vamos negociar os naming rights. Depois vamos fazer, depois ou antes, né? Procuraremos literalmente um comprador do futebol do Vasco, repito, que seja honesto acima de tudo e que faça o aporte e que tome conta do futebol do Vasco com a grandeza que ele tem. Sem pilantragem e sem safadeza. Gente, amanhã é o jogo. Amanhã é o jogo com o Palmeiras. Não tenho ideia do time, porque a gente achava que o time era Léo Jardim, Piton, Paê e Verrete, e o resto joga a camisa pro alto. Então você já piorou, porque agora nem Paê tem, João Vitor suspenso, Praxedes machucado, Bedel já foi embora, vão levar até um menino da base de 18 anos chamado Luiz Gustavo,
zagueiro, e parece que o Vasco estava levantando a hipótese de contratar, acho que é o Hugo Gustavo do Corinthians. Não, realmente eu não conheço, não sei dizer se é bom ou se é ruim. Eu só acho que, eu só acredito, melhor dizendo, que esse tempo que o Vasco teve para treinar com o Álvaro Pacheco tenha sido suficiente, pelo menos, para ele arrumar o time. Não deixar o time espaçado, sempre com aquele latifúndio, aquele buraco no meio do campo. É o que eu tinha para hoje. Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui no pós-jogo, né? Boas notícias, ou não. Desejo a todos uma boa noite, que Deus, Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, todos os santos e anjos, abençoem-nos e vossas famílias.